Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Falei tua para ela. presença em mim e ao Esse redor de mim. aparelho aí, um fabricante original aqui no Brasil, está R$ 170. 77. Creio e sei que isso é possível, creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o Eu meu acho que a ficha propósito dela final caiu. é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Pai, Mãe e Vida. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções a cada dia, para que eu consiga vivenciar os princípios e que me colocarão em contato com aquele que me deu o ser, e assim poderei alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Então vou dar boa noite aqui para Celina, para Margarete, que eu não vejo faz tempo, e para Isabel. Isabel Rodrigues. Está todo mundo aí escondidinho, mas estão em casa. Solange. Tudo bem, Margarete? Tudo bem. Então tá bom. Solange. Boa noite aí, pessoal. Oi, Rodrigues. Você tá bem, Solange? Não estou te ouvindo. Agora tá? Sim, agora sim. Você pode ler para a gente, por favor? Sim. Página 142, lá no negrito itálico, antepenúltimo parágrafo. Concentrar. Se você se concentrar... Só um minutinho, por favor. 142? Não é 179? Chamador desconhecido. Acho que não. 142 está marcado aqui. Ontem. A gente está na carta 4. A gente está lendo na sequência e foi a sequência de ontem. Tá bom, obrigada. Achou? Você está com um livro pequeno ou grande? Grande, né? Então é 142, carta 4. 179 é o livro de bolso. Tá? O Vladimir falou aqui sobre a oração, né? E eu acho bem legal. Ela é bonita realmente. Colocar no plural. Eu tinha pensado no início, né? Mas aí ficou aquela coisa de... Será que todo mundo concorda? Aproveitar que hoje a gente está numa quantidade maior de pessoas aqui, né? Perguntar para vocês se vocês concordam que
que eu faça essa oração no plural, incluindo vocês que estão, né? Para que a gente entre em unicidade, né? Com a consciência divina, com o Cristo. Tudo bem para vocês? E tudo bem. Então, a partir de segunda-feira, a gente faz no plural, tá bom? E eu vou colocar nos grupos também. E aí, se vocês quiserem ter, acompanhar, ler junto, né? Vai ficar legal. Boa sugestão, Vladimir. Solange, vamos lá? Se você se concentrar no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então, não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Quando estive na terra, na Palestina, tratava com os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinha códigos de conduta tão severos que beiravam a crueldade. Suas leis tradicionais inibiam, eram deprimentes, limitadoras e ridículas. Trouxe a este povo uma nova visão de um Pai eterno que era transcendente a eles mesmos, porém presente em toda parte, sempre consciente de suas necessidades e de um amor tão universal que podiam estar certos de que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente relembrar, né? No parágrafo anterior do primeiro, ele diz, né, o que você está fazendo para a sua família, o seu lar e o seu ambiente. Ele faz essa pergunta para nós. Assim como quando ontem a gente iniciou também, né, com aquela pergunta de que o que a gente está irradiando, né, em seu mundo, da página 139. E aí ele, da 142, ele diz, o que você está fazendo para a sua família, o seu lar e o seu ambiente. Você é ranzinza, resmungão, tem pensamento destrutivo em relação ao seu trabalho e aos demais? Então esteja certo de que está deixando um pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a corroer tudo o que ela penetrar e impregnar. Se a gente pode fazer isso sendo ranzinza, né? Sendo resmungão, tendo pensamentos destrutivos em relação ao nosso trabalho, é sinal que a gente pode fazer o contrário também, né? Cristo fala que a gente tem esse poder. Então, em vez de ser ranzinza, ser simpático com tudo e com todos, mesmo com as coisas desagradáveis que cheguem até nós. A gente tem essa possibilidade, né? Em vez de ser resmungão, trabalhar a aceitação. Pode falar, Vladimir. Eu só queria... Isso também remete a um pensamento que é o seguinte, que eu né, deduzindo, que nosso caminho, a nossa busca é absolutamente individual, né? Você tem que descobrir, saber de si mesmo, para poder, né, transcender o seu ego, se autoconhecer, etc. Mas é importante que você se considere dentro do sistema ecológico. Seu vizinho, seu filho, sua mulher, você tem que irradiar essa energia que você busca, que você consegue e que vai evoluindo cada vez mais, né? É importante que a gente distribua também esse conhecimento ou essa energia para as pessoas que estão ao nosso redor, sob a nossa influência, né? Quando eu digo sob a nossa influência, é o vizinho que mora na casa, eu moro na 1, ele mora na 123, essa aí, irradiar o mais longe que a gente pode, essa energia que a gente vai obter com o nosso desenvolvimento. O caminho da busca é um só, reto e estreito, mas a luz que resplandece tem que ser o maior possível, né, para atingir o maior número de pessoas. E a gente acaba atingindo pessoas que a gente nem conhece, né? Ou a gente, você falou do vizinho do 123. Tá bom, ele está na mesma rua. Mas tem gente que passa na nossa rua que não mora, né? Mora em outro bairro.
Mas se vê a gente fazendo uma atitude legal, né? Seja em qualquer lugar, né? Qualquer tipo de atitude legal, a gente se torna exemplo para as pessoas, né? Então a pessoa observa, né, uma atitude e é que se mexer com ela, né, se ressoar com ela, se a consciência divina der um toque para a psique dela né, a psique para o ego, vai levar isso para um outro lugar, vai espalhar essa semente, né? Então a gente tem que estar realmente sempre atento, mesmo sozinhos, né? Pelo que a gente pensa e sente, e se tiver acompanhado pelo que a gente fala, pelas atitudes, né? Pelos sentimentos que a gente demonstra para as outras pessoas. E essa frequência que a gente emite, né? É assim, se torna uma frequência, né? A gente vai estar exalando essa frequência. E isso é importante, não só para nós, né? Isso não é só uma elevação nossa, porque se hoje a gente está aprendendo aqui nas cartas, né? Cristo está ensinando para a gente, mostrando para a gente como a gente deve agir, ser e não agir, né? Quando ele diz ranzinza, resmungão e pensamentos destrutivos, é para a gente não fazer isso, né? Pelo contrário. Então, como que a gente pode ser colaborativo com as pessoas do trabalho ou em casa? O Vladimir sempre fala, pergunta lá para Dagmar se quer que lava a louça ou simplesmente ele pega lá e leva o copo, leva lá para a cozinha e lava. Não fica nem esperando, né? Não vai, eu vou ser bacana, eu vou tirar da mesa e vou deixar dentro da pia. Depois vai tomar água, pega outro copo limpo no armário e põe dentro da pia. Muito bacana. Não. Ele vai lá e lava, ajuda, né? Oferece ajuda sempre. Isso é muito legal. E isso reflete nos filhos dele. Porque a gente aprende em casa. A gente cansa de ver na internet vídeos aí de criança que aprende a fazer como o pai faz, como a mãe faz. Isso é muito legal. E ele falando aqui, está espalhando essa semente para que os homens aqui, né, que têm esposa, tudo, tem, né, colaborem da mesma forma, da mesma maneira. E isso é muito legal. Então, vamos irradiar, vamos espalhar, né? E da mesma forma, a minha mulher também às vezes me ajuda aqui, né? Eu peço para ela ler uma peça para mim, para ver se tem sentido o que eu estou falando, não tem sentido, né? Ela também me ajuda. É uma mão lavando a outra sempre, né? E isso hoje eu passei por uma experiência muito interessante. Eu fui buscar pão de manhã e eu cruzei com uma senhora e dei bom dia para ela. Eu nunca vi essa senhora. Então, você deu um bom dia. Sabe quando você cruza com a pessoa, ela está saindo da padaria, ela compra no mesmo lugar que eu, bom dia. Aí ela respondeu, bom dia, Deus te abençoe. Rapaz, eu senti uma vibração, uma emoção da mulher que eu achei fantástico. Aí todo mundo que eu cumprimentei na rua, falei, Deus abençoe, Deus te abençoe. muito legal, Mas né? foi uma vibração fantástica, bem legal mesmo. E essa, Fala, Mari. e essa carta quarta, né, no meu perceber, ela fala muito das relações, né, que a gente tem na sociedade como um todo, né? E ela me faz muito lembrar, assim, fatos que aconteceram comigo, e que na época eu não tinha esse conhecimento, né, e eu não tinha capacidade de compreender com essa dimensão, né? Mas, por exemplo, naquela parte que ele comenta, né, que a gente oferece a água, né, para o próximo, né? Se a gente fizer essa ação com amor, né, e com atenção, tudo flui de uma forma diferente. E aí eu lembrei de uma história que aconteceu um tempo atrás e que me fez refletir sobre outras questões, assim, que inclusive a Celina ontem comentou, né, sobre os nossos corpos, né, que a gente tem vários corpos, e eu queria compartilhar com vocês. Para eu não me perder, eu queria perguntar se eu posso ler aqui para vocês. Claro, pode sim. É rápido, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Essa história aconteceu um bom tempo atrás, tá? Ela aconteceu lá pelos anos 90, né? 90 e pouco, por aí, eu acho que 96, quando eu morava
em Belém do Pará. Eu sou pernambucano, mas naquela época eu morava lá numa casa grande, né, com um quintal espaçoso. E aí, naquela época, tínhamos um jardineiro que cuidava do espaço. E era comum oferecermos as refeições para ele durante o trabalho. Certo dia, fui até o quintal levar o almoço dele. E ao sair, algo me fez olhar para trás. Eu vi ele se agachando ali perto da bomba d'água, abrindo o prato e começando a comer. A cena me impactou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Não era só uma situação, era o que aquilo representava. Um ser humano igual a mim, sentado no chão, numa condição que me trouxe uma mistura de tristeza e compaixão. Naquele momento, eu percebi que, por vezes, vivemos em um estado onde a desigualdade parece normal, porque a sociedade nos acostuma a isso. Mas ali, naquela experiência simples e direta, brotou em mim o que hoje entendo como verdadeira compaixão. Não foi algo intelectual, foi algo que senti profundamente. Depois, com as cartas de Cristo, eu consegui compreender melhor o que aconteceu naquele dia. Era a diferença entre dois níveis de consciência, uma mais superficial, presa às convenções, e outra mais elevada, que conecta pensamento a sentimento. Foi quando entendi que, muitas vezes, pensamos uma coisa e sentimos outra. E isso nos desconecta do agora. Mas, naquele momento, foi como se tudo se alinhasse e eu enxergasse além. Essa experiência me marcou e, mais tarde, se tornou um exemplo vivo do que as cartas ensinam. Sentir, viver o momento presente e perceber a essência do outro. Assim comecei a entender a sensação constante que tinha de estar representando um personagem, como se não fosse eu mesmo, mas apenas um papel que eu assumia. Essa desconexão entre o que eu pensava que era e o que eu realmente era, quando a gente começa a unir o que pensa e o que sente, essa fusão traz algo profundo e autêntico, nos permitindo viver como somos de fato, não apenas como um papel que interpretamos, como o ego, que assume um personagem que no futuro parece falso, porque é uma atuação mecânica, repetida sem a verdadeira essência. Acredito que esse alinhamento entre pensamento e sentimento, que é tão comentado nas cartas, é o que nos liberta, permitindo-nos viver o presente de forma genuína e autêntica, em vez de apenas nos prender ao que nossa mente cria sem conexão com o coração. Alinhamento dos corpos é fundamental para isso, principalmente o mental e o emocional. Só assim conseguimos, depois disso, avançarmos ainda mais através do corpo emocional que nos conecta à psique. E assim, nossa alma, desta forma, ultrapassamos a influência do ego. Então, assim, a sensação que eu tive naquela época e que eu não conseguia compreender é que nem sempre o que a gente pensa está alinhado com o que a gente sente. E naquela ocasião, o meu pensamento se alinhou com o que eu estava sentindo, né? Aquela pessoa que, por várias vezes, eu convivi com ela e a gente está num sistema que tudo é normal, mas, na verdade, o anormal, que é a realidade, a gente passa despercebido, né? Então, quando eu conectei o que eu estava pensando com o que eu estava sentindo, foi um momento para mim de precisão, né, com o meu eu verdadeiro.
porque foi ali que eu pude enxergar com esse olho que está todo mundo o tempo todo buscando se conectar e que, infelizmente, na sociedade que a gente vive, faz com que a gente se afaste, né? Então, é essa grande dificuldade que até hoje ainda eu tenho de unir o sentimento com o pensamento. Mas, às vezes, eu consigo, né? E quando eu consigo, eu percebo que a gente se aproxima mais dessa consciência que está além de tudo isso, né? De todos esses corpos, que faz com que a gente se relacione com a consciência superior, né? Mas eu acho que é importante a gente se alinhar a esses corpos, tanto o corpo mental como o sentimental, para poder a gente avançar nessa compreensão e se conectar com esse eu superior. Então, foi essa percepção que eu queria trazer para o grupo, né, e compartilhar, para de repente a gente conversar um pouco mais sobre isso. Muito pertinente, viu, Mara? E bem, bem legal mesmo. E é essa coisa que a gente tem que ter, né? Não é só da boca para fora. A gente sabe quando expressar, fazer, fazer como eles dizem, né? Com a mente e o coração. Por isso que Jesus recomenda sempre a gente rever o nosso esquema mental e o nosso padrão emocional, para poder ir fortalecendo isso, né? Fazendo a gente criar propositadamente, criar coisas boas propositadamente. Essa percepção da diferença. Eu estou dando comida para ele, mas estou dando comida porque tem que dar, né? Ou porque é um papo. Agora, quando eu faço com sentimento e falo, olha o que eu estou fazendo, né? Estou deixando um cara. Ele é igual a mim, trago ele para a minha mesa, senta na minha mesa e come. Às vezes não é possível fazer isso, mas é possível você sentar com ele e comer com ele, né? Se não é possível levar ele para a sua mesa, vá para a mesa dele. Eu acho bem legal, achei bem legal esse seu depoimento, Mário, bem bonito mesmo. Parabéns. E fundamental, porque você chama atenção para uma das coisas que é o que Jesus sempre fala em itálico, grifado e etc., é alinhar o pensamento com a emoção, mente e coração. Obrigado, Exato. Mário. E Obrigado. ontem, inclusive ontem a Celina, ela falou uma coisa muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, é que o tempo todo a gente está mais conectado com o intelectual, né? Então, muitas vezes a gente fica mais reproduzindo falas do que realmente vivenciando o que a gente pensa de fato, né? Então, são as famosas máscaras, né? Então, veja só a minha dificuldade de, por exemplo, aparecer em vídeo. Eu trabalhei em TV por vários anos, mas sempre nos bastidores, né? Então, é uma coisa que eu estou tentando corrigir. Por isso que eu estou aqui hoje mesmo ainda sem aparecer, mas já é um bom começo. Então, tudo isso são coisas que a gente sabe que vem do ego, não vem dessa consciência, porque nessa consciência não tem esse tipo de dificuldade. Então, naquela ocasião, eu pude enxergar algo que há muito tempo eu buscava, que era aquele sentimento de compaixão, que essa é a verdade. As outras coisas são muito superficiais, né? E só são planos, planos, e a verdade de vivenciar essas experiências parece que nunca chega. E quando ela chega, aí a gente acha maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que o sentir é o mais importante, o que vem depois. Eu acho que quando a gente consegue nivelar essa relação entre o pensar e o sentir, provavelmente o que vai levar a gente a se conectar realmente com a psique, e aí sim a gente vivenciar de uma forma mais direta o que a alma representa de fato para a nossa individualidade, é quando a gente começar realmente a sentir, porque no sentir a gente abre uma porta e a gente dá acesso à psique, que aí o ego ele perde a importância que realmente sempre teve, e aí o que ele influencia fica realmente em segundo plano. É isso que eu percebo. Talvez seja um degrau que a gente precisa atingir e a gente tem muita dificuldade, porque é muito difícil você conseguir pensar e sentir e agir nesses dois corpos, tanto o mental como o espiritual, né? O corpo sentimental. É muito difícil, mas é possível, a gente sabe que é possível. Agora, como vivenciar isso? Eu acredito que a ferramenta da meditação e a oração tem ajudado bastante nesse sentido.
Fala, Rodrigues. Sobre esse assunto aí, né, que o Mário levantou aí, né, lá na carta 8, a gente ontem até comentou também, Celina de novo, né, tal, a gente tem falado muito sobre essa questão, né, quando a gente quer fazer uma coisa e o ego julga ser certo, se é conveniente ou não ao ego executar a ação, né? É quando ele interfere na ação da consciência divina se expressar através das nossas ações. Eu queria deixar um testemunho, né? Vamos dizer assim, uma experiência para vocês, que eu estou adotando no decorrer desses dias, né, que a gente vem estudando aí as cartas. Eu antes eu era muito mais egoísta do que eu sou. Travou, hein? Rodrigues, por favor, se estiver ouvindo, Oi, desliga a sua câmera, porque você deu uma travada aí bastante longa. Você estava falando que você era egoísta. deu para ouvir agora? Deu para ouvir agora sim. Então vamos lá. Eu estava falando que por muito tempo, muito tempo não, né? Até pouco tempo ainda era muito egoísta, né? E com o passar dos dias aqui estudando, né? Meses estudando as cartas e aprendendo aqui com os nossos irmãos, a coisa que mais me impactou nas cartas, né? Foram as leis da existência. É o que mais eu procuro é, é, procuro executar quando eu estou no meu dia a dia, né? E todas as vezes que alguém me pede para fazer uma coisa, eu lembro da lei da existência que diz: o que você gostaria, faça aos outros do que você gostaria que os outros fizessem a você. Eu lembro disso o tempo todo, está gravado de um jeito impressionante na minha cabeça. E aí, eu antes já era uma pessoa muito prestativa, mas egoísta. Prestativa, mas egoísta. Hoje, eu sou mais prestativo do que menos, sou mais prestativo e menos egoísta, porque agora eu faço as coisas porque a consciência me lembra. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. E aí eu queria colocar para os irmãos aí uma questão. Quando você age dessa forma, veja bem o que é que eu vou perguntar para vocês, tá? E abre-se o debate aí, né? Quando a gente age dessa forma, na minha consciência, eu estou agindo impulsionado pela consciência. Eu estou fazendo mais coisas nesse momento porque eu penso dessa forma. Eu julgo pela consciência, né? Eu julgo em favor, a consciência me impulsiona. E não mais antes em que eu não fazia porque eu não tinha vantagem nenhuma para mim. Então eu queria saber de vocês o seguinte: agir dessa forma ainda é um egoísmo ou não? O caminho é esse, né? O passo é esse, a jornada é essa. Eu posso falar aqui alguma coisa? Vê só, eu tava pensando aqui, né? Naquela época que eu queria muito entender o que aconteceu comigo, eu não tinha idade para isso, eu estava com 20 e poucos anos e nem tinha esse conhecimento, né? Mas eu tinha uma percepção, sabe? Assim, algo me apontava para, eu vou dizer, algo grandioso, né? E hoje eu entendo que esse grandioso está muito relacionado a esse conhecimento que hoje a gente está tendo acesso. Então, assim, eu queria entender porque eu me sentia falso. Eu tinha boas intenções e, claro, procurava agir de acordo com
com a própria religião. Eu sou de uma família católica, tudinho, mas para mim sempre soou de uma forma muito superficial, né? Então, cada um tem que cumprir as suas obrigações e está tudo bem. Então, assim, só que isso para mim soava falso, porque às vezes o que eu sentia não se conectava com o que eu pensava. Hoje eu consigo entender isso melhor. Então, assim, talvez a dificuldade que a gente tenha de realmente se encaixar nesse padrão de consciência, porque a gente está aqui tentando formatar um outro esquema mental que está além desse que a gente sempre experienciou, né? Então, esse esquema mental, entre aspas, assim, ele está ultrapassado, na verdade. Ele parou em algum momento das nossas vidas e a gente não soube se conduzir porque a gente não tinha o conhecimento adequado para isso, só que hoje a gente tem. E aí, o que eu percebo é isso, é o alinhamento. Eu estou sendo assim um pouco técnico, né? Porque assim isso um entendimento muito pessoal mas assim o que eu falo é que essa desconexão que a gente tem com esses corpos, que ontem a Celina falou tão bem, e que provoca efeitos na gente que a gente não consegue vivenciar aquilo que a gente quer vivenciar, de fato, e deseja muitas vezes vivenciar, porque todo mundo quer o melhor, né? E quer viver em equilíbrio estável, mas a gente não consegue manter essa estabilidade porque a gente não consegue ordenar, né, esse alinhamento entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Claro que isso é só um ponto de vista. Eu acho que talvez seja importante a gente refletir para realmente a gente conseguir se expressar melhor com o que a gente propõe nesse ensinamento, porque às vezes, mesmo no ensinamento, ainda eu percebo que eu estou reproduzindo só aquilo que eu escuto, né? E a gente sabe que o conhecimento, mesmo esse conhecimento, ele pode se tornar só didático, e aí o efeito não acontece porque a gente não consegue avançar na compreensão, né? Então, acho que o sentir, o pensar, talvez seja algo muito importante para a gente nesse momento, sabe? Com relação ao egoísmo, né? Eu acho que a gente vai conviver com ele até a nossa iluminação e depois dela, né? A gente desencarnando. Aí, se já tiver iluminado, né, vai ser bem mais fácil lidar com algum resquício que talvez tenha, não sei como que é. Mas, por enquanto, né, a gente tem aí todo o exemplo do Cristo. Eu, pelo menos, o único que eu conheço iluminado, né, conheço a história que foi contada e agora o que ele trouxe. Que apesar de ter sido iluminado, né, ter recebido o conhecimento, ele ainda continuava com o ego e cometeu algumas coisas, né? Pelo menos duas que a gente sabe aí, talvez até mais. Mas eu acho que a gente não pode pensar que a gente é egoísta e desistir de trilhar o caminho, sabe, que vai conduzir à consciência crística, que é o caminho que a gente está trilhando. Se você tem a oportunidade de fazer uma boa ação, vamos chamar de boa ação, né? Vai carregar a sacola da velhinha, vai ajudar o deficiente visual a atravessar a rua, vai dar R$1 pro mendigo que está ali no chão pedindo, né? Faça. Não fique pensando, é meu ego que vai fazer. Faça. Porque se você não estiver subindo na escala espiritual, vamos assim dizer, pelo menos você vai estar ajudando alguém. Vai estar facilitando a vida da velhinha, vai deixar o deficiente visual do outro lado da rua em segurança e vai ajudar lá o mendigo a comer ou tomar mais uma dose, né? Se é tudo que ele precisa naquele momento é isso. Mas não se percam em, não vou fazer porque é meu ego. Tá bom, deixa o ego ser educado.
Deixa o ego ser legal, deixa o ego ser gentil, deixa o ego ser abençoador. O Vladimir recebeu uma bênção e espalhou a bênção. Foi o ego dele? Ah, tá bom, que bom. Se foi o ego, tá bom, esse ego vai continuar com ele, né? Então deixa o ego ser um cara legal também. Espalhe a bênção para as pessoas. Ainda que a gente não espalhe a bênção falando, a gente pode espalhar a bênção olhando. Olha para as pessoas e diga, Deus te abençoe internamente, né? Se você E acha que de é o seu... coração. né? Tudo bem. Se você acha que, puxa, meu ego está falando Deus te abençoe para todo mundo, tá bom. Chega de noite, escreve lá no papel, leva para a consciência divina e pede para tirar o ego, não para tirar o Deus te abençoe. E na manhã seguinte, sai abençoando todo mundo de novo. Você vai começar a sentir uma leveza no seu coração, na sua mente, vai começar a perceber que o ego está lá, mas não é uma atitude egóica. Não é uma atitude, vou abençoar as pessoas porque depois eu vou ganhar lá alguma coisa. Não, você vai abençoar as pessoas porque é gostoso abençoar as pessoas. E a gente sabe que, né, vai ter um retorno disso. Não sei qual vai ser. Eu espero que seja espiritual. Né? Mais do que o financeiro, né? Se eu dou R$ 1 para alguém, eu não espero receber R$ 1, eu espero que a bênção venha para todos nós. Não é o dinheiro. E não espero que a bênção venha com essa intenção, eu vou dar porque depois eu vou receber uma bênção. Não. É porque vai ser bom para ele receber aquele R$ 1, um sorriso, e digo para ele, fica com Deus, e ele diz para mim, vai com Deus. Isso é bom para todo mundo, para a humanidade toda. São 2 seres humanos, desses 8 bilhões aí ou mais, que se abençoaram. Isso é bom, isso é importante. Então faça. Na minha opinião, façam sempre que tiver a oportunidade de fazer alguma coisa boa para alguém. Aproveitando a oportunidade, só um minutinho só, José Bonfim. A Maria Fernanda está com uma campanha aí, pedindo para que a gente contribua com ela, para mandar cestas, para ajudar um rapaz aí que todo ano dá presente para crianças aí necessitadas e tal, né? Então, só para aproveitar, deixa, quem puder, a Maria Fernanda pode colocar o Pix dela aí ou qualquer coisa para a gente poder contribuir, né? Com essa campanha que ela está encabeçando aí, dentro do nosso grupo. Eu posso afirmar que eu conheço essas famílias de perto, elas vivem numa linha abaixo da pobreza mesmo. É uma coisa assim muito forte, muito triste. Barro, as casas batidas, aquele barro batido pelas estacas. E sabe como é que é, né? Fazer filho é a alegria deles, é o divertimento deles, é o que eles têm, não tem informação, não tem nada. Eles não, nós. Não, mas no caso de nós temos outras coisas na gente poder. Eles não, a vida deles. Então, mas é o que o Mário Farias acabou de falar aí, né? Dando o exemplo do rapaz sentado no poço lá, do lado do poço, e a gente. A gente tem que agir como se ele fosse essas pessoas que estão necessitadas, estão precisando de uma ajuda, e a gente dar essa ajuda de forma a ajudar, querer que a nossa contribuição ajude de fato, sejam elas pobres, ricas, como o Roberto disse, se eles vão beber mais uma dose ou vão usar esse dinheiro de forma legal, não, é um problema que eles têm que enfrentar. Não, e também o que nós é uma oportunidade para nós que estamos por perto, observando e fazermos alguma coisa de bom pelo outro. Vejo assim também. Eu já tenho 10 anos que eu trabalho com ele, que eu faço esse trabalho com ele. Esse menino começou esse trabalho, por incrível que pareça, com 16 anos. Ele vive lá nessa área muito pobre lá. Ele com 16, ele veio como um ser assim, sabe, especial. Ele, um jovem com 16 anos, começou a fazer essa campanha. Então eu conheci ele com 18 anos
E hoje, até hoje, então, nós temos um grupo de apadrinhamento, onde algumas pessoas apadrinham, mas esse ano estou sentindo também uma certa dificuldade em conseguir alguma coisa. Por isso que eu botei lá no grupo, se alguém puder, não precisa nem. Cada criança, se vocês olharem lá o texto, é um brinquedo, é uma roupa íntima, é uma, é um calçado, enfim, coisas básicas, básicas mesmo. E que para eles, eu já estive na distribuição dessas crianças, é uma alegria. Eles ficam, sabe, a gente fica assim, comovido. É uma coisa que eu conheço pessoalmente, que eu já estive lá, já convivi lá, não tenho ido, mas eu sei como é, não é uma coisa ilusória. Então, eu coloquei lá, se alguém puder colaborar, aqui eu tenho algumas pessoas, às vezes o que, que eu faço? Eu pego, entrego o dinheiro na mão dele, e lá na área que ele vive, que é uma área bem afastada assim, aqui do Rio de Janeiro, ele mesmo faz as compras lá, fica mais fácil para ele. Porque daqui para lá se torna, além da condução, ele depende de pegar um carro, já aconteceu isso. Eu já peguei aqui 10, 15 sacolas para crianças, que um ajuda, outro daqui e dali. Mas aí ele depende da gente ajudar um carro, pagar um carro para ele vir aqui pegar. Então, eu pego o dinheiro, a maior parte, entrego na mão dele, ele vai e compra lá na região, ele mesmo monta e depois ele manda as fotos para a gente para entrega. É uma coisa real e aquilo é onde a gente pode também fazer alguma coisa de bom pelo outro. Como o Mário falou agora, olhar o outro com um pouquinho de carinho e a gente tem a oportunidade. Antigamente, antes de eu fazer esse trabalho, eu achava o Natal assim uma coisa, antes de conhecer as cartas, uma coisa assim tão sem graça, aquela coisa toda. Quando eu conheci esse menino, foi em 1900 foi nas Olimpíadas. Aí o Natal para mim passou a fazer sentido, porque depois que eu comecei a ajudá-lo, comecei a cativar pessoas, aí o Natal para mim teve um outro sentido, sabe? Não é comer com a família, isso não. Eu sei que nesse momento eu posso fazer através de mim dar um pouquinho de alegria para alguém, para alguma família. E até hoje eu continuo nessa campanha. Durante o ano ele faz outras campanhas também, quando eu posso eu ajudo. E esse ano, geralmente é de um ano, de um ano a 12 anos que ele tem. Eu tenho a lista, se alguém quiser, tiver interesse, fala comigo que eu mando a lista e a pessoa escolhe. O valor por criança está em torno de 120 a 150 reais. Então, eu prefiro dou o dinheiro na mão dele, ele vai lá na região, que as pessoas mais baratas lá, ele compra. Daqui ele leva pouca coisa. Antigamente ele levava mais, agora ele leva menos. Agradeço aos irmãos, quem puder ajudar. É um trabalho sério, muito sério, e que precisam. E aonde a gente vai poder fazer um bem para alguém, alguma coisa de bom para o outro também. Gratidão a todos. Põe o Pix no grupo lá, né? Ele tem ele tem no cartazete, tá lá o Pix dele. No próprio cartazete dele. Ô, Oi, fala. Maria Fernanda, amanhã eu posso conversar com você sobre um assunto. Eu tenho uma forma de ajudar muito Beleza, legal. É uma forma de beleza, pode ajudar esse falar. rapaz, tá? Tá? Aliás, Maravilha. os projetos que você tiver envolvida, por sinal. Esse aí esse para mim é o mais sério, assim, de todos, porque eu fiquei encantada justamente por um jovem de 16 anos fazer um trabalho desse. Na periferia, onde lá não tem nada de bom lá. Então, aquela pessoa veio, assim, Certo. justamente para poder fazer a diferença lá. E ele, a família dele, a mãe dele, eu conheço a mãe dele, é menor que eu, pequenininha. Teve 12 filhos. Todos eles, é o único que teve essa visão de ajudar as pessoas. Já perdeu o pai, tem a mãe, não sei se a mãe já faz um tempo que eu não vou lá, mas eu digo, o que eu puder fazer por ele, eu faço, porque ele é uma pessoa simples, está sempre rindo, enfim. Agradeço a todos quem puder ajudar. Rodrigues, pode contar, pode me procurar. Te agradeço. Quer falar, Bonfim? Jesus abençoe a todos nós. Oi. Bonfim, acho que quer falar? Abre o microfone. Abre o microfone, Bonfim, que agora a gente pode te ouvir.
Puxa aí. Não, não, pode ir em frente. Pode ir em frente. Então eu vou comentar aqui uma coisa sobre o que foi falado aí, né? Um dos objetivos de uma formação profissional, né, é capacitar o profissional para exercer a profissão. Esse é o objetivo da formação, né, da capacitação. Quando a gente está perdido, ou quando a gente está conduzido pelo ego, né, pelos impulsos egóicos, nós estamos perdidos, né? Estamos desorientados. Mas a proposta de Cristo com as cartas é justamente romper essa barreira da ignorância. Então, na carta 8, ele diz lá claramente, né? O objetivo nosso aqui é, com as experiências, aprendermos com elas sobre a consciência universal, né? Poder expressar também essa consciência para o próximo. E arrependimento, arrependimento, arrependimento. Então, o objetivo das cartas é que nós aprendamos a ter essa percepção e não ficar perdido mais, né? Então, essas dúvidas que nós temos no dia a dia, se está certo, se está errado, se faz, se não faz, são consequências da própria ignorância sobre o papel de cada indivíduo, né? Então, a gente tem que estudar as cartas para aprender. O objetivo é nos tornarmos mestres de nós mesmos. Então, se não nos dedicarmos a isso, né? Isso é uma questão totalmente individual de cada um, né? Cada um, nesse caso, é cada um por si mesmo, né? Você e você tem que buscar o conhecimento que está nessas cartas para você sair da escuridão. E na luz, você não vai ter dúvidas. A promessa de Cristo é essa. Você, em parceria com a consciência, você vai acertar em tudo. Você não vai ter peso, você não vai ter rancor, você não vai ter raiva, você vai ficar de boa, na linguagem de hoje, né? Você vai ficar de boa e tudo vai dar certo. Então, se estamos ainda com esses sentimentos de incertezas, é porque nos falta ainda mais conhecimento, né? Mais claridade, né? Mais intimidade com a consciência, que é a nossa verdadeira origem, né? Fonte do nosso ser. Por isso, em caso de dúvida, faça. Não espere para... Perfeito. Faz que vai dar certo. Bem-vindo, Oswaldo. Oswaldo chegando. Opa, Tudo bom? boa noite. E aí, continuando aqui, quando ele fala sobre os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinham códigos de conduta tão severos que beiravam a crueldade. Isso basicamente acontece até hoje, né? Então a gente consegue perceber e tenta se livrar disso, né? E aí ele diz: trouxe a este povo uma nova visão de um Pai eterno que transcende a eles mesmos, porém presentes em toda parte, sempre consciente de suas necessidades e de um amor tão universal que podiam estar certos de que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Isso é muito bonito. Quando a gente passa a ter essa certeza de que o Pai está satisfazendo as nossas necessidades e está nos usando para fazer a necessidade, para satisfazer a necessidade de outros, a gente também se sente gratificado e glorificado. Porque não tem trabalho mais sagrado do que fazer o trabalho do Pai, pelo Pai, para o Pai. Através, né, de outra pessoa. Então, faça a caridade, faça o bem, faça a coisa mais tranquila, que é como o Rodrigues falou, né, na lei da existência. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber, se você estivesse na posição do outro.
Às vezes, quando eu dou algum dinheiro para alguém que está na rua, que pede, eu me vejo eu pedindo para mim mesmo o que eu gostaria de ouvir de mim se eu estivesse pedindo alguma coisa para mim, né? Então, a nossa medida fica sendo bem fácil, bem simples. Faço ou não faço, dou ou não dou, tá bêbado, tá drogado. Se eu estivesse bêbado e pedindo para alguém, por que eu estaria pedindo se eu ainda estou bêbado, né? Não preciso beber mais para ficar bêbado. Mas por que eu ainda continuo pedindo? Por que eu continuaria pedindo? Tem alguma necessidade por trás disso. Satisfaça a necessidade de todos aqueles que chegam até você. Porque também Cristo fala, né? Aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre. Então seja você o Cristo daquela pessoa. Uma vez uma criança perguntou: você é o Cristo? Porque foi feito bem para aquela criança, né? E a gente é o Cristo cada vez que a gente faz o bem para o outro, para o próximo, para o nosso irmão. Então, uma coisa bonita que eu ouvi ontem também no Instagram é que perguntaram para o Gandhi, quando ele estava na Inglaterra, num seminário, né? O repórter fez uma pergunta capciosa para ele, né? Por que você acha que o cristianismo não pega tão bem na Índia? Ele falou: porque quem prega não sabe pregar e quem prega não vivencia o cristianismo. Simples, né? Você é cristão? Cristã? Você age como Cristo? Ou age como, sei lá, alguém, um terrorista? Então fica aí uma reflexão, né? Estou agindo como aquele que eu chamo de mestre? Estou dando orgulho para o meu mestre? Ou estou sendo um discípulo, né? Dissimulado? Falo e não faço. Prego e não ajo. Senão não adianta. Era isso. Oswaldo, a gente está no último parágrafo agora da página 142. Se ninguém mais quiser se manifestar, Solange, por favor. Disse às pessoas que olhassem à sua volta, para o campo, para os morros onde pastavam pacificamente as ovelhas e as cabras, para os lagos cheios de peixes, para as aves voando no ar, pousando e fazendo seus ninhos nas árvores, e para as flores tão esplendidamente vestidas de muitas cores. Disse: olhem e compreendam o que vem. Estão vendo um mundo onde cada coisa tem sua necessidade e todas as necessidades são satisfeitas. Como podem duvidar ao ver as ovelhas vivendo apenas do pasto? O que tem o pasto que alimenta a pele, os ossos, o sangue e a carne e produz as crias? Não estão testemunhando uma maravilha de suprimento? Olhem as necessidades dos pássaros, que são maravilhosamente providos do que precisam. Eles têm refúgio nas árvores e sementes para se fortalecer. Quanto às pessoas que têm necessidade de abrigo, alimento e vestimenta, o Pai deu a elas o mundo inteiro, com o qual podem satisfazer suas necessidades. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo Espírito universal que vive dentro do ser, ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos, Maomé e eu, falamos com nossos conterrâneos a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de perguntas. Como um pai que tudo sabe, Alá, a consciência divina, não está consciente de suas necessidades mais profundas.
suas necessidades de amor, saúde e prosperidade. Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com sua fé. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai Alá, amor, em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Quando estava na terra, na pessoa de Jesus, frequentemente desesperado, eu exclamava: Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-lo ver como é que o Pai conhece suas necessidades. Se eu pudesse mostrar como vocês mesmos, contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam. Se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam, se pudessem ver as verdades da existência como eu a vi, quando estava no deserto na Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força dia após dia e tomam uma forma exterior exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando forma exteriores cada vez maiores como talos, folhas e frutos, a cada dia que passa. Gostaria de poder mostrar a vocês como são importantes a cada segundo do dia em seu lar, em seu trabalho e em seu país. Anseio por ajudar vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo o que acontece de bem e mal. Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho, para ver de onde veio. Olhem dentro do seu próprio coração. E veja quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva. Por calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Então, Cristo deixa bem claro aí, né? Se está difícil hoje, se a gente está numa penúria, numa infelicidade no presente, como ele diz, né? Ele diz: vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva. Porque se desentender a gente pode, né? Minha ideia não combina com a sua, a gente vai ficar aqui, né? Até chegar num consenso. É isso que deve acontecer. Não é influenciar ou obrigar a pessoa, mas a compreensão, né? Entrar num consenso. Mas quando a gente discute destrutivamente, a gente planta uma semente má e depois a gente tem vários frutos ruins para colher, né? Então, por isso ele pede, né, para a gente refletir quando foi a última vez que se desentenderam de maneira destrutiva, por calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica. Eu acho que a gente tem procurado evitar fazer esse tipo de coisa, né? Acho que a maioria de nós aqui, afinal de contas, a gente está estudando, né, para isso, para a gente se perceber e não fazer mais isso. E aí ele diz: esse foi o momento do nascimento da sua infelicidade no presente. Eu acredito que hoje a gente não está infeliz aqui, né? Não como antes. A gente pode estar passando por algum tipo de dificuldade, de tristeza, né? Alguma coisa aconteceu que a gente ficou triste, ficou chateado, mas a gente tem a compreensão do que está acontecendo, né? A coisa não está saindo como a gente gostaria, né? Não está fluindo como a gente gostaria. Mas, né, a gente releva, está tudo bem, sem problemas. Então, não está sendo uma colheita, né, de uma coisa ruim que a gente plantou.
Porque as coisas que desagradam, elas acontecem, né? Senão a gente já estaria no paraíso, né? Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo ótimo, né? Nada falta. Mas para nós, né? A gente ainda está no processo de aprendizado. Então, se acontece alguma coisa assim, né? De um sabor não muito agradável, é natural. E a gente também tem que estar ciente de uma situação. Nós estamos no caminho, e enquanto nós estivermos aqui no caminho, nessa jornada que nós estamos fazendo, nosso cinturão não vai estar afrouxado, ele vai estar sempre arrochado. Nós vamos estar sempre enfrentando os desafios, não vai ter dia de folga, momento de deitar na rede e balançar para lá e para cá. Nós temos que trabalhar. É aquela narrativa de que muitos espiritualistas, muitos dos canais que eu seguia, falavam muito disso, de uma força imperiosa, fora um grande poder aí fora que influenciava a mente das pessoas, influenciava trazendo essas coisas, mas na verdade isso tudo nasceu dentro de nós mesmos, e agora a carta desmistifica isso tudo. Não adianta a gente procurar essas justificativas, nessas narrativas de fora, para nos isentar da culpa. Não, nós temos que assumir. Não é, o Cristo fala que não é uma culpa. Não, nós temos que assumir que isso é resultado de uma criação nossa. Como começar a ficar culpando a China pelo vírus da pandemia, que foi a China quem criou? Não, ali quem criou foi a consciência comum, geral. Por isso que veio de uma forma tão geral, foi a consciência mundial, foi quem criou aquilo, nasceu de dentro de cada um de nós. O nosso fio está lá na meada universal estava lá. Nós agora estamos cortando, desvencilhando os nossos fios, a nossa consciência desses fios. E então essas correntes que a gente alimentava lá, elas estão sendo desligadas. E onde passava, e outros novos fios instalados, e onde passava as correntes negativas, bloqueado. E nós estamos agora emanando correntes positivas, correntes curativas. Então, essa narrativa de pregar a pecha no outro é a mesma situação que nós vivenciamos o tempo inteiro aí dentro da religiosidade. Ficou muito cômodo a gente virar o mundo avesso e pôr a culpa no Satanás. O Satanás, rapaz, esse sujeito é o sujeito mais amaldiçoado do planeta, porque tudo é ele. Tudo foi ele, esse Satanás, esse diabo. Então, tudo que a gente fez, como Cristo chama nas cartas, que é uma palavra que eu evito, mas vamos falar aqui didaticamente, as desgraças que a gente enfrenta, a gente não quer ser criador delas. Mas se veio para mim, de onde saiu? Saiu de mim. O que volta para mim é do tamanho da minha criação. Não há injustiça nesse processo, não há desequilíbrio nesse processo. Por isso, tudo é feito segundo a lei e a ordem que nós estamos sujeitos, a lei do equilíbrio e a ordem da harmonia. Tudo é segundo essa lei. Se me veio resultado diferente do equilíbrio, de situações desequilibradas, não saiu de outro lugar. Aquela história que falavam para a gente, você está fazendo aqui, mas os seus netos... Não, caiu por terra. Ainda que eu morra agora, e ficou para depois alguma coisa. Não, sou eu quem vai colher isso aí. Saiu de mim. Não tem como o outro colher, não cabe nele, não conecta com ele. Muito embora esteja esse emaranhado aí, mas é igual os fios aí da capital de São Paulo, esse bolão de fio, mas cada uma frequência, sabe lá, a frequência da internet que vai para a casa do Roberto, tá lá naquele bolo, mas tá passando só a correntinha dele ali, vai para lá. Vai para o Roberto o que é do Roberto, vem para mim o que é para mim. Então, eu compreendo a linguagem do Cristo é essa. Volte o seu olhar sempre para dentro. Sempre que te vier uma análise de uma situação que ele está ensinando nas cartas, e uma análise para fora, repreenda.
porque ela não, nada aqui é para fora, tudo é para conduzir a gente para o nosso interior. E aí, à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai sentindo mais facilidade para pôr em prática as coisas. A gente começa a nos policiar mais porque vê o tamanho da responsabilidade que a gente assumiu. Lembra daquela máxima do que os pais falavam antigamente? Eu era jovem, mas eu falava. Aí o meu tio falava para o meu pai assim, ó, quem ama, liberta. Liberta os seus filhos. Liberta os seus filhos e você terá o controle deles. Mas meu pai era muito rude, ele não aceitava. Tinha que falar no bico da botina dele sempre. Mas ele sempre dava esse conselho. E aí a gente entende que quando você liberta, você entrega a responsabilidade. Entrega a responsabilidade. O que a parábola do Cristo fala do filho pródigo? O filho não pediu o pai que entregasse para ele a herança que ele ia administrar por ele mesmo? E ele mal usou a herança, mas ele foi no fundo do poço. Mas aí, conscientemente, ele voltou para o pai fortalecido. Por isso ele ganhou o anel. Por isso ele ganhou o anel. O que ficou em casa toda a vida acomodado, para mim que fiquei aqui, o senhor nunca me deu um touro para carnear e cear com meus amigos. Mas para ele que sumiu aí, né, há muito tempo, aí falava, meu filho, tudo que é meu é seu, por que você não apossou? Ele foi. Eu entreguei para ele e ele trabalhou, e ele voltou melhor. Então, porque ele aprendeu a olhar para dentro. Essas cartas, elas têm um poder muito profundo, que ela fala, o ensino está sempre voltado, assim, às vezes tem uma linguagem no geral que o Cristo fala aqui e acolá, mas direta a linguagem está conduzindo para nós mesmos. É pessoalíssima. Inclusive, quando a gente está lendo, a vibração é muito forte interior desse diálogo com Cristo. Então, é nesse sentido aí que eu enxergo isso aí também, Alberto. E eu coaduno com esse pensamento seu. O que você falou aí é verdadeiro, isso aí. Muito bem. Continuamos mais um pouquinho. Vamos. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou o seu olho. Mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancarem seu olho e você igualmente arrancar o olho de seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai, Alá, à consciência divina, e orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. E reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe-o, reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai, Alá, ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência atrairá bênçãos para a sua vida. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênçãos para os outros. Mas não deixe que isso seja o motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre que qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se. Fique tranquilo. Volte-se para o Pai, a consciência divina. Chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza. Digo sem temor de contradição que se você vive dentro da proteção do Pai Alá, a consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida e em seu país, inclusive para os chamados inimigos.
Nunca será atacado, nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Você estará envolvido num manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque ou se afoguem, angustiadas pelo pânico. Mas você caminhará pela mesma estrada consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder, a fonte de seu ser, a qual deu seu próprio ser e vida na Terra. Ninguém pode atrever-se a negar esta afirmação, pois ninguém que queira negá-la terá alcançado o nível da consciência espiritual, onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar esta afirmação? Pois é. E aí a gente vê, né, Roberto, que a gente vê lá a briga lá entre os irmãos, né? Os irmãos lá, os nossos irmãos do Oriente lá. E a gente vê que de ambos os lados eles estão endurecidos quanto a essa parte, né? De um orar pelo outro. Não, eles festejam quando a vida do outro é ceifada. E aí não compreendeu isso aqui ainda. Ainda tem o racha de muito inimigo. O inimigo. Mas já pensou como Cristo fala no texto complementar 14, se tivesse pelo menos uma ou duas almas iluminadas ali, com acesso aos governos para orar lá junto com eles, né, para meditar lá um pouquinho com eles e pedir a intervenção da consciência divina nas decisões e suplicar a proteção dos limites geográficos ali da nação, para toda a nação e para eles também, proteção para todos, não só para aquele país. Como a paz poderia ser restaurada ali de uma forma que eles nunca experimentaram, né? É. Eu fico pensando, eu fico abismado, assim, né, com essa individualização que existe, né, no mundo todo. Mesmo assim, o Brasil, por exemplo, um país tão grande, né, com tanta terra. Imagina só se a gente pegasse lá a faixa de Gaza e colocasse no Brasil. É uma tripinha ali, né? Um pedacinho de nada. E desse para essas pessoas poderem curtir, Então, morar, ser feliz, participar com a gente, né? Olha que coisa boa, não seria isso, moço? Maravilhoso. E outra, fosse lá, pegasse aquela nação palestina, que eles estão brigando por um pedaço de história sem sentido. A história já foi, já passou. Convencer, você fala assim, nós vamos ceder uma parte lá da nossa nação, da nossa pátria, para alojar vocês. Desce ali um pedaço desse como o tamanho de um estado do Tocantins aqui, para eles que não tem quase nada, um Tocantins na vida. Mas... Nossa. E assim, uma coisa para colaborar com o planeta. Com o planeta. Né? Não é só colaborar com o Brasil, não é isso. Eu fico assim, poxa, o Brasil ele alimenta 1/5 da população mundial. Cada 5 pratos, né, um prato saiu do Brasil. Tá bom, vamos aumentar essa produção para 2, 3 pratos, então. A China produz equipamento eletrônico. Tá bom, vamos fornecer, a gente tem bastante matéria-prima aqui que poderia fornecer para a China, para eles continuarem produzindo. Mas não para fazer uma mão de obra tão barata, né? Um trabalho escravo, trabalhar 18, 20 horas por dia. Não, para trabalhar menos. Para que eles tenham uma condição de vida melhor. Alimentação ser fornecida. Se a gente é o celeiro, né? Bom, vamos ser o melhor celeiro possível. Que cada país pudesse fazer isso, né? Porque, afinal de contas, a terra não é nossa.
Nós somos da terra. Nós somos fruto da terra. Nós somos o fruto da árvore. A árvore não é nossa. A gente é uma maçã pendurada ali na árvore, uma manga, um cacho de banana. Nós somos parte, né? E a gente deveria colaborar com todos. Todos colaborar conosco. Porque a gente é um. Né? Em vez de pensar em armamento, em guerra, gastar tanto dinheiro, né, com armamento, por que não gastar dinheiro com comida, com casa, né, com abrigo, com roupa? Ninguém passando fome. O mundo seria tão melhor. Por que existe um interesse tão grande em sacrificar as pessoas, em dividir as pessoas, em fazer com que as pessoas se sintam mal, tenham medo, né? Se sintam tristes porque um parente morreu lá numa bomba, uma explosão? Por que criar o medo, né? A insegurança? Quando tudo poderia ser tão maravilhoso, tão perfeito. Condições para isso o Pai já deu, né? Ele falou aqui agora há pouco, né? Tudo que o ser humano precisa, os animais precisam, está aí. Qual é passarinho que faz guerra, né? Com outra espécie? Leão mesmo, só se alimenta, né? Come, tudo bem, come, é carnívoro, mata outro animal, mas na própria lei da sobreexistência, vai comer o mais fraco, vai comer o animal que está doente, né? Os mais fortes vão sobreviver, a espécie vai sobreviver, mas o ser humano faz uma coisa tão ruim, tão rude, né? Tão triste para o outro ser humano que a gente não consegue realmente conceber, né? E o duro disso tudo é assim, a administração do poder por aqueles que recebem bastante poder, né? Dentre todos eles recebem muito poder e eles acabam praticando a autofagia. Eles acabam se alimentando do poder que eles recebem para usar para os outros, e aí ele acaba alimentando aquele poder, e aí eles se envenenam. Uhum. Né? E a gente vê isso nas autoridades, os que detêm maior poder. Era ali que tinha que começar a esgalhar o princípio maior do amor, não era? Porque ali eles recebem muito, ali é o centro do universo para abençoar toda a nação. E aí eles praticam a autofagia. Eles usam aquilo em proveito próprio. São ideologias, né? São ideologias que são disseminadas, né? E aí eles falam, inclusive lá no Oriente, eles acham que estão morrendo em nome de Alá. Né? Então, mas é ideologia que é plantada na cabeça das pessoas. São ideologias. Fala, Celina. Ganância. Ganância, é. Ganância. Essa é a verdade. Ganância. A força do ego, né? Força do ego. É mais do que ego. Muito forte é o poder. E o poder é muito problema. Muito problemático. Enrijece o coração. É por isso que é tudo um problema cardíaco correndo para aquele libanês para cuidar do coração, porque o coração está tudo duro. Não tem um coração maleável. Né? Quer conhecer o homem? Sim, dê poder. Dê poder. 90% da população está imerso no ego, né? Infelizmente, vai demorar mais de 2000 anos para poder mudar isso aí. Não vai ser fácil, não. Não, vamos ter pensamento positivo aí, pessoal. Não vamos. Eu acredito que... Pode demorar tanto tempo. Os tempos estão mudando. E as coisas estão acontecendo mais rápido. É igual me perguntaram. O que poderia estar faltando para a volta de Cristo? Como é que se daria a volta de Cristo? O Cristo está à disposição, ele vai voltar quando você permitir. Se você permitir aqui agora, ele já voltou para você. Já está aqui, né? Já aqui, mas se você permitir, ele volta para você.
Volta, te arrebata de onde você está e coloca num lugar melhor para ele trabalhar você. Então, a volta de Cristo só depende de nós. Sim. Para nós aqui, ele voltou. Por isso ele está falando com a gente aqui tão claro. Tem esse diálogo com ele. Ele voltou. A gente está falando isso aqui com segurança no que a gente está falando. Igual eu disse para ele lá, o religioso. Uai, só depende de você para ele voltar, ué. Não da forma Se ele que... sim? Se ele voltasse fisicamente, a gente nem ia acreditar, né? Não, mataria de novo, né? E agora mataria da forma covarde. O atirador de elite lá do cume da montanha mataria de longe. Com certeza. Né? Então, a volta dele só depende de nós. Para mim, já voltou porque eu voltei e clamei por ele e ele me socorreu. E agora cabe a nós ser provavelmente não Cristo. Olha, eu acredito que ainda tem muita gente com pensamento bons que a gente não conhece. Muita gente. Agora mesmo em São Paulo, eu deixei minha carteira em cima do camelô, com tudo dentro, cartão de tudo, e subi, fui não sei onde, quando eu fui pagar, cadê a carteira? Eu disse, meu Deus do céu, segura aí que eu vou ler, e saí correndo, que eu sabia que só tinha passado nele. Quando eu cheguei lá, ele estava com a carteira me esperando para me entregar. É por isso que eu acredito. Aí eu disse para ele, olha, foi em Sorocaba. Eu disse, olha, meu filho, eu vou passar todo dia aqui para conversar com você, porque todo dia eu venho conhecer a cidade. Aí todo dia que eu ia, eu passava lá e estava conversando com ele. Mas que pessoa do bem. Não é porque me deu a carteira só. E tem muita gente assim, muita gente. Tem muita gente assim. Sim. Então eu acredito que isso é colheita. Isso é colheita de Fátima. Isso é colheita. Ah? É colheita? Isso é colheita. Certo. Tá certo. Você semeia, você colhe. Mas falando sério, foi muito interessante, porque o pensamento assim, de você ter deixado, eu fui comprar 2 meias, era mais barato assim, né? Aí eu comprei as 2 meias. Pensamento lógico que vem logo, ali não está mais, levaram, né? Mas eu não tive esse pensamento. Interessante, agora você lembrou. Eu não tive esse pensamento, só fiz assim, guarda aí que eu vou ali. Eu nem pensei nem no bom, nem no ruim. Só desci na intenção de chegar lá. E quando eu cheguei, o homem me deu, meu Deus do céu, com tudo dentro. Eu digo, agradeci ao Pai e fiquei muito amiga dele. Botei ele no nome das orações, era o que eu podia fazer. Eu botei ele aí no nome das orações de Pai. O que se faz? A gente põe o nome. Eu botei porque realmente é coisas que a gente fica assim, né? Aí eu fico muito assim, muito molinha, né, com esses acontecimentos. Eu fico olhando assim, poxa vida, como tem gente boa ainda no mundo, né? Tem. Tem muita gente boa. É porque o mal dói mais, né? Você leva um corte, uma pancada, dói. Mas o que vai ajeitar e que vai curando é menos, né? É que o carinho a gente sente na hora ali, né? Mas ele é inesquecível. E o ferimento... A população em geral, ela é mais assim, né? Mas são os governantes que acabam vendo o poder, né? Acaba se corrompendo, né? Mas a população em geral, ela é mais, mais humilde, né? Tem esse pensamento ainda, né, de só querer o que é seu mesmo. Outra coisa, vocês vão rir, viu? Eu ainda não consegui fazer minha feira. Das pessoas trazendo coisa para mim. Ainda recebendo, é? Tá bom, hein? Hoje ainda chegou melancia, manga. Eu digo, meu pai eterno. E agora eu fui ajudar ali no canto, voltei com a minha sopa pronta. Tá vendo? A colheita... Aí eu disse, meu pai eterno,
É muito interessante. Mas é isso aí, é desapego, fazer o bem, desapego, fazer o bem e ser feliz. Por que você faz uma cara feia se você pode fazer uma cara bonita? É. Se você olhar para o outro, trouxar na cara, você pode olhar sorrindo. Por que você não pergunta ao outro, você está bem? Olha, só perguntar se está bem. Meu pai eterno, lá vem o discurso da vida inteira, porque encontrou uma pessoa que deu atenção, né? Então, assim, para mim, eu gosto muito de ser essa pessoa que eu sou, gosto, e de sair na vida conversando com todos, porque se eu paro numa rodoviária, vocês não querem nem saber, eu sou a festa na rodoviária, porque eu converso com todo mundo. E isso vai te dando histórias e mais histórias, vai enriquecendo a gente. A gente é que ganha com isso. Um aprendizado muito grande. Então, é isso aí que eu digo, minha gente. Eu vou ver se para a semana eu ainda continuo sem fazer a feira. Foi bom demais. E as coisas que eu gosto, viu? Eu gosto de manga, então chegou a época de manga. Tome manga. Melancia, eu gosto de melancia. Poxa vida, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Né? É assim, é servindo e convivendo, porque somos todos um, né? Estou aprendendo mais e mais com as cartas de Cristo. Somos todos um. Então não tem cor, não tem cargo, não tem veste, não tem nada disso. Não. Só é olhar o outro nu. Eu te vejo e tu me vê. Pronto. Isso aí traz. Porque as roupas, às vezes, dão a outro entendimento, a outra performance. Se você olhar o outro como alma, como ser, é bem gratificante, gente. Eu estou nessa vibe. A minha vibe é essa. E estou muito feliz de estar com vocês, de ter encontrado vocês. Muito feliz. Gosto muito de ouvir os funcionamentos, porque realmente eu estou aprendendo. Né? E estou aberta para aprender. Todos nós, né? Muita gratidão. Sim. Todos nós. Todos nós. Muito bom. É isso. E se puder, me dê a página que está. Estávamos. Agora vamos encerrar, porque a gente já está com 1h20 de É que eu quero marcar reunião. A próxima. Sim, vamos marcar. Solange, paramos na página 144, é isso? Isso, o último parágrafo. Começar. O último parágrafo. Eu digo esse. Pronto. E eu estava nela procurando para cima e para baixo, que eu digo, não passou daqui. Só que eu não vai ser para segunda-feira. Segunda. Muito bem. Meus irmãos, gratidão, consciência divina, mais este dia. Noite para todos. Gratidão, boa noite para todos. Boa noite. Bem, mãe vida, abençoe a todos. Amém. Amém. Boa noite. Tchau. Tchau. Até.